Você já parou para perceber que passa mais tempo organizando a vida do que realmente vivendo ela? Não é procrastinação, não é preguiça. É algo muito mais sutil e muito mais profundo do que qualquer pessoa ao seu redor consegue enxergar. Tem uma cena que talvez você conheça bem. É tarde da noite, o dia acabou, e você está deitado com o celular na mão. Não rolando redes sociais sem propósito. Você está planejando, pesquisando aquela viagem que ainda vai acontecer, reorganizando metas, revisando o plano que já foi revisado 3 vezes. E enquanto faz isso, uma sensação estranha divide espaço com a satisfação, a impressão de que o dia passou, e você não estava nele. A maioria das pessoas vai olhar para você e ver alguém disciplinado, visionário, focado. Vão dizer isso como elogio. E você sorri, porque no fundo sabe que algo não fecha. A agenda está impecável, o planejamento é detalhado, mas quando chega o momento de realmente viver o que foi planejado, alguma coisa escapa pelos dedos. O presente sempre parece insuficiente. A experiência real nunca corresponde à versão que existia na sua cabeça. E aí vem a pergunta que ninguém faz em voz alta. E se o problema não for o plano? E se o problema for o que acontece quando ele termina? Porque existe uma diferença enorme entre planejar para viver melhor e planejar para não precisar viver agora. O planejamento compulsivo não é produtividade. É proteção. É um mecanismo sofisticado que sua mente criou para te manter sempre a caminho de algum lugar. E nunca chegando de verdade. Morar no futuro tem uma lógica interna perversa. Lá, tudo ainda é possível. Nada foi testado, nada decepcionou. O futuro é seguro exatamente porque ainda não aconteceu. Mas esse padrão cobra algo de você em silêncio. Uma distância crescente de si mesmo. Como se você assistisse à própria vida de longe, sempre prestes a começar, sempre quase pronto, mas nunca completamente presente no único momento em que qualquer coisa pode ser sentida de verdade. Agora, existem 8 sinais que revelam esse padrão. E eles mostram não só como você se perdeu no futuro, mas por que sua mente escolheu morar lá. O primeiro sinal é a vigília cartográfica. É tarde. O dia acabou. E você está acordado desenhando mapas de lugares que ainda não existem. Não porque amanhã exige isso, mas porque parar de planejar significa encontrar o presente, e o presente está vazio de uma forma que incomoda. Então você abre o aplicativo de notas, reorganiza as metas, revisa o plano, e sente uma satisfação real nisso. O problema não é o planejamento. É o que acontece quando você fecha o aplicativo. O silêncio que fica, aquela fresta de agora que não tem nome, não tem forma, não tem próximo passo. A ciência comportamental chama isso de evitação experiencial, quando a mente aprende que o presente contém algo desconfortável e cria rotas de fuga que parecem produtivas. O futuro é a fuga mais elegante que existe, porque ninguém te julga por planejar. O segundo sinal é o testador de experiências. Você está num jantar com pessoas que importam. A comida está boa, a conversa acontece, o momento tem tudo para ser o que deveria ser. E você está lá, fisicamente presente, socialmente funcional. Mas uma parte de você está avaliando a experiência em vez de vivê-la. Você está pensando se está aproveitando o suficiente, se vai se lembrar disso. E essa observação cria uma camada de vidro entre você e tudo o que acontece ao redor. Pesquisadores de mindfulness chamam isso de hipermetacognição. O hábito de pensar sobre o próprio pensamento em vez de simplesmente existir dentro da experiência. É como tentar saborear um vinho enquanto você lê a bula. A análise e a vivência não conseguem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. O terceiro sinal é a síndrome do ensaio permanente. A vida real, a versão plena, está logo ali. Quando a situação estiver mais estável, quando você tiver mais clareza, quando o momento for mais adequado. Você não toma a decisão agora porque o cenário ainda não é ideal. Não inicia o projeto porque falta uma peça. Não diz o que sente porque o momento não é exatamente certo. E assim, você vive em estado de pré-estreia permanente. Os ensaios são perfeitos. A estreia nunca vem.
A psicologia cognitiva identifica esse padrão como regulação emocional, orientada à perfeição. A mente aprende que agir antes da condição ideal significa arriscar a falha, e a falha, em algum momento da sua história, foi associada a algo muito maior do que o erro em si. Então você esperou. E continua esperando. Mas o presente nunca é seguro o suficiente, porque o presente é, por definição, incerto. O quarto sinal é o paraíso adiado. Você tem uma imagem nítida de como a vida deveria ser. Detalhada, plausível, construída com cuidado. E essa imagem vive sempre no futuro. Você trabalha em direção a ela com disciplina real. Mas existe uma função secreta nessa imagem. Ela serve como prova de que o presente não é suficiente. Enquanto o paraíso está adiado, o agora tem desculpa estrutural para ser descartado. A neurociência da antecipação revela algo perturbador. O cérebro libera mais dopamina durante a antecipação do prazer do que durante o prazer em si. Planejar a viagem gera mais satisfação química do que fazer a viagem. Você está, sem perceber, viciado na antecipação. E a vida que acontece agora, enquanto você constrói o paraíso, também é a sua vida. O quinto sinal é o guardião das memórias futuras. Você faz coisas no presente pensando em como vai se lembrar delas. Tira a foto não para ver a cena, mas para ter a prova de que esteve lá. Cria narrativa em tempo real, enquanto o momento ainda está acontecendo. E existe algo genuinamente tocante nisso. Uma tentativa de não perder o que passa. Mas existe também uma ironia cruel. Ao documentar o presente para o futuro, você não habita o presente. Você visita. Registra a visita e vai embora antes de realmente chegar. O sexto sinal é a alergia ao meio caminho. Você suporta bem o início das coisas, o planejamento, a estrutura, a visão. Suporta bem o fim, a entrega, o resultado. Mas o meio, aquele trecho longo e opaco, onde as coisas simplesmente acontecem sem forma definitiva, você atravessa em velocidade. Trata como obstáculo entre dois pontos que fazem sentido. E o meio é exatamente onde a maior parte da vida acontece, onde os relacionamentos se aprofundam, onde os projetos ganham alma, onde você descobre quem é quando ninguém está avaliando. Mas o meio é presente puro. E presente puro te desconforta de uma forma que você aprendeu a não nomear. O sétimo sinal é o tradutor de emoções em tarefas. Algo te machuca. Algo te confunde. Algo te move por dentro de uma forma que não tem lógica imediata. E você, quase reflexivamente, transforma isso em tarefa. A dor vira meta de crescimento. A saudade vira projeto de viagem. A solidão vira agenda de sociabilidade. Você não ignora o que sente, você o converte. E essa conversão é tão rápida, tão bem treinada, que o sentir em si nunca acontece de verdade. A emoção entra, a tarefa sai, e o que ficou no meio fica para sempre no meio. A terapia de aceitação e compromisso chama isso de fusão cognitiva com ação. Quando a mente aprende que agir sobre a emoção é mais seguro do que senti-la. Foi uma estratégia inteligente. Funcionou em algum momento, muito cedo, quando sentir não era uma opção segura. Mas o sistema nunca foi atualizado. O oitavo sinal é o mais silencioso. A estranheza da chegada. Quando algo que você planejou por muito tempo finalmente acontece, existe um momento breve e inconfundível em que você não sabe o que sentir. A conquista é real. O objetivo foi alcançado. E ainda assim, tem algo que não encaixa. Uma leveza estranha, que parece vazia. E você rapidamente olha para o próximo horizonte. Não por ambição, mas por alívio. Porque o próximo horizonte devolve o sentido que a chegada não trouxe. Isso não é ingratidão. É o reflexo de uma mente que aprendeu a encontrar significado na jornada em direção ao futuro, e não no momento em que o futuro se torna presente. E agora vem a reinterpretação que talvez mude algo em você. Tudo isso, o planejamento compulsivo, a antecipação constante, o ensaio permanente, não é apenas fuga. É uma forma sofisticada de cuidado.
Você aprendeu em algum momento da sua história que preparar o terreno protegia você de algo, que estar sempre à frente significava não ser pego de surpresa, que o futuro era um lugar onde você tinha controle, e o presente era um lugar onde as coisas simplesmente aconteciam com você. Morar no futuro foi uma resposta inteligente a um presente que, em algum momento, foi difícil demais para habitar sem proteção. O que mudou é que você não precisa mais dessa proteção com a mesma intensidade. O presente que você tem hoje não é o mesmo que te ensinou a partir. Mas o sistema não atualizou. O mapa continua indicando perigo onde hoje existe apenas vida. Você não precisa parar de planejar. O que você pode fazer, e isso é uma escolha que acontece momento a momento, é começar a notar a diferença entre planejar para viver melhor e planejar para não precisar viver agora. Existe uma versão de você que ainda espera o presente ser bom o suficiente para ser habitado. E existe outra versão, mais quieta, mais corajosa, que sabe que o único momento em que qualquer coisa pode ser sentida de verdade já está acontecendo. Você passou anos construindo a vida que quer viver. Talvez seja a hora de aparecer nela.